Olá, olá, boa tarde, bom feriadão a todos. Meu nome é Caroline, eu sou do Enfrentando a Dislexia e eu ensino pais a ajudarem os seus filhos disléxicos a ajudar a lerem e a escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo se o Instagram tá mandando mensagem a todo mundo. Olá, bom dia, agora tá funcionando, ok. Bem-vindas a todas. Eu tinha entrado primeiro, mas o Instagram me deu uma boicotada e agora funcionou. Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que a minha conexão deve estar estranha. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bem-vindos a todos. Vocês me ouvem? Ok, perfeito. Agora tá certo. Então vamos lá, vamos começar do início. Bem-vindos. Meu nome é Caroline, eu sou disléxica e aqui nesse canal nós falamos sobre dislexia, transtorno específico de aprendizagem, e hoje temos uma história de sucesso com a dislexia. Temos uma convidada especial e o nome dela é Fernanda, e agora irei chamá-la. Esse canal eu ensino mães a ajudarem o seu filho a ler e escrever com diagnóstico de dislexia ou não. Então agora nós iremos chamar a Fernanda para participar dessa live. Ela vai contar para vocês com o aluno vencedor. Inclusive as inscrições estão abertas, abriram hoje. Olá, Fernanda. Olá, Carol. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu, querida. Obrigada a todos que entraram. Eu espero que vocês gostem da nossa live de hoje. Antes da gente começar, eu queria dizer que as inscrições para o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor estão abertas, começam hoje. Inclusive, hoje tem um bônus especial de desconto, além de todos os outros bônus, né, que temos. Se você ainda não viu essa informação, vai lá no link na minha bio, clica no linkzinho que está em azul, você vai ver todas as informações ali. Agora nós queremos apresentar a Fernanda. A Fernanda é uma aluna do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Ela tem um filhinho de 12 anos, o Davi. E agora a Fernanda vai se apresentar, falando onde é que ela mora, contar um pouquinho quem ela é e o porquê que ela comprou o curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Passo a palavra para você, Fernanda. Obrigada. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, mas moro na Suíça há 13 anos. Tenho dois filhos, né? E um deles, Davi, ele tem dislexia. Eu cansei de procurar nomes para as dificuldades que o Davi tinha de aprendizagem, né? Então, após o diagnóstico dele, foi um diagnóstico bem superficial. Infelizmente, aqui na Suíça, nós não temos muitos esclarecimentos a respeito da dislexia. E por achar que era tudo muito superficial, eu comecei a pesquisar a respeito desse transtorno e principalmente quais as ferramentas que eu teria em mãos para ajudar o meu filho. E aí foi quando eu conheci o curso da Carol e me beneficiei dele. Estou aqui hoje para contar um pouquinho desse caso de sucesso, graças a Deus. Ai, que legal, que bom, Fê. Então vamos começar do início, vai. Como era a tua vida antes do curso? Como é que era aí? Era bateção de cabeça? Como é que era esse dia a dia, você com o Davi? Era muita impaciência, né, Carol? Tinham as limitações que a princípio eu nem ligava à dislexia, como por exemplo, aprender a amarrar um cadarço, ou coisas assim que era tudo muito mais lento, né? Ou você dava uma ordem, falava alguma coisa com ele, e uma, duas, três ordens numa frase, e se ele sempre fizesse uma coisa daquilo ali era muito. E eu me irritava porque falava que ele não estava escutando, prestando atenção no que eu estava falando. E era muita briga, né? Ele ficava estressado, eu ficava estressada, e o Davi, como ele tinha também a dificuldade de se expressar, ele simplesmente ficava quieto. E eu ficava mais aborrecida ainda, porque, tipo, eu tô falando com o menino nem me respondia.
Então era muito pesado o clima aqui em casa, né? Eu vou falar mais lá na frente, meu marido também é disléxico e teve o diagnóstico dele, na verdade quem deu fui eu, porque após entender o meu filho, eu entendi o meu marido. Então eu resolvi logo dois problemas, né? Com uma cajadada só. Então era bem cansativo aqui, muita impaciência, que gerava frustração, que gerava tristeza. Eu era grossa e depois eu me arrependi, ficava choramingando pelos cantos, sabe? Era bem pesado. Com certeza, é assim mesmo. Porque quando você ainda não sabe o que que é a dislexia, né, você acha que a criança não está querendo responder, a criança está fazendo corpo mole, né? Ele não quer fazer a lição, ai, não consegue, ai, tá vendo? Eu dou o comando, ele não consegue, né, fazer o que eu estou pedindo, já pedi 1000 vezes. É assim mesmo. Leitura na escola, nunca terminava os livros, né? E depois ficava pelos cantos porque tirava nota baixa nas provas. Era bem. Aí, às vezes, por causa da escrita errada, meu marido colocava para escrever várias vezes a mesma palavra, achando que assim resolveria, aprenderia a escrever certo. O Davi sofreu bastante antes da luz chegar. Tadinho. E me conta uma história, Fê, para que o pessoal entenda o que é você ter dislexia, né? E a mãe e o pai não entender isso, não saber o que que é. Uma coisa que te marcou, que você falou, não, agora basta, chega. Eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que saber o que que é isso, porque eu preciso ajudar meu filho. Tiveram, na verdade, duas ocasiões que eu posso dizer assim, que me chocou um pouco, né? Um pouco não, bastante. A primeira delas foi, o Davi ele tinha já o acompanhamento com uma profissional que chama aqui de ajuda curativa, eu traduzindo assim a grosso modo, que é uma profissional além das professoras que cuida de trabalhos manuais para motórica, A peraí, coordenação coordenação motora motora. fina. Então, tinha essa profissional que vinha uma vez em casa, né? O Davi ainda estava no comecinho da fase de alfabetização. E eu lembro que no final ela dá, tipo, ela dá ali o diagnóstico do que tem e tudo mais, só que ali ainda não estava bem ligada à dislexia. E ela falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ela saindo de casa, ela falou assim: a gente conseguiu bastante coisa com ele, é um avanço. Só que ainda que ele não consiga ser um jornalista ou um escritor, alguma coisa ele vai ser. Na mesma hora eu falei assim, gente, essa mulher tá aqui para ajudar o meu filho. E ela não acredita nele. Ela não acredita que ele possa sim ser um jornalista, ele possa sim ser um escritor. E a partir daquele momento eu entendi que não seria só o sistema escolar que ajudaria ele, que eu precisaria entrar nesse momento. E aquilo marcou muito. Eu já não comecei a aceitar todas as ferramentas que me davam, porque eu via que aquilo ali, às vezes, ao invés de estimular a criança, acabava atrapalhando mais, minando mais a energia que elas tinham. E a segunda fase que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa foi quando o Davi já maior, aqui eles têm uma reunião com o professor na quarta série, onde as crianças vão ser niveladas e entender mais ou menos onde elas estão. Elas terão ainda um ano, né, que é a quinta série, para poder correr atrás de um pouquinho mais, para conseguir saber em que nível de ginásio eles vão fazer, né? E aí existem três níveis aqui na Suíça. E a professora dá uma folhinha e pergunta em qual nível você se enxerga. E o Davi, ele queria um nível maior, mas ele falou que ele se via no nível mais baixo porque ele não sabia ler muito bem e ele também não sabia escrever muito bem. E eu estava nessa reunião. E eu saí dali destruída. Já trouxe até o lenço, porque nessa hora eu me emociona. Mas não vou chorar, porque não vou ficar feia aqui na câmera. E eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque ele não tá acreditando nele. E ali, pra mim, foi o ponto. Não era mais sobre ler, não era mais sobre escrever, era você acreditar em você, no seu potencial. E ali, pra mim, foi o ponto final. Foi onde eu falei assim, não, agora eu entendi que ele realmente precisa de ajuda. Sim, maravilhoso. E como é hoje? Como tá hoje a sua vida? Assim, Carol, primeiro eu quero dizer que é incrível como que em tão pouco tempo a gente pode colher tanto resultado. Eu não imaginava, de verdade, que com pequenas mudanças, porque não são mudanças drásticas, são pequenas mudanças, a gente consegue fazer a diferença. Primeiramente na vida dele, mas assim, no ritmo da casa, as coisas ficam mais leves, né? Davi, hoje em dia, através de ferramentas que eu aprendi no seu curso, como, por exemplo,
esse aplicativo em que a criança consegue, de livros virtuais, que ao invés de ler um livro de, sei lá, 300 páginas, ela consegue escutar aquela história em 1 hora, por exemplo. Ou, por exemplo, quando ele precisa escrever um resumo e ele pode ali falar e aí né, o programa escreve para ele, então diminui os erros de grafia. Esse tipo de coisa já melhorou muito as notas dele na escola. A começar daí é aquilo, né? Você começa a subir a nota, você já começa a se motivar mais. Fala assim, não, peraí, como assim que eu não sou capaz, né? Vambora, alguma coisa está mudando aqui. Questão de paciência. Quando eu li a questão do cadarço na apostila, falando dessa dificuldade motora, né? De amarrar até um cadarço. Coisas pequenas, gente. Você jogar uma bola pro menino bater no rosto dele, porque ele não tem essa coisa de tempo, né? O Davi, falei para ele, eu aprendi que ele não precisa aprender tudo da maneira convencional que todo mundo aprende. Se ele não sabe fazer amarrar o cadarço dele fazendo 2 lacinhos, assim, igual a gente aprende, então vamos procurar, vamos amarrar de outra forma. Ensinei para ele, por que você não pega assim as 2 pontas e dá só um nó? Menina, o que isso facilitou na nossa vida? Uma coisa pequena dessas. Que eu só entendi, gente, porque assim, primeiramente é falta de conhecimento mesmo. É aquela coisa de falar, eu preciso tirar agora muito tempo para isso. Não é. É investir um pouco de tempo que vai te trazer muito mais tempo. O Davi hoje, ele não precisa da minha ajuda para sentar e fazer o trabalho de casa, porque ele conhece a ordem das coisas dele, ele tem ali uma rotina organizada, ele sabe o que ele precisa, qual é a ferramenta que ele precisa buscar para fazer um resumo, qual é a ferramenta que vai ajudá-lo a entender um livro melhor. Então, nessas ferramentas que a gente apresenta para a criança, ela começa a se virar sozinha, porque ela é capaz, ela só precisa do caminho certo. Então, isso foi uma coisa que mudou aqui em casa. Como eu disse, né, meu marido também é disléxico, então muita coisa eu comecei a ter mais paciência com meu marido em casa, porque eu entendo que não é de propósito, é por causa de um transtorno que ele tem. Então, você ter primeiramente a percepção é um fator, depois você tem o conhecimento, que né, também te ajuda, e outra questão também de acreditar que vai trazer resultado. E eu acreditei desde o começo no seu curso, porque eu vi que você traz, assim, nos rios que eu via, né? Você não traz só a questão da coordenação motora, ou só da grafia, ou só... Você traz um conjunto. Eu vi que ali a gente pegou as 5 áreas de uma pessoa, que não somente é disléxica, que você pode aplicar na vida de um não disléxico também. Então, a gente aprende no geral, no completo, como fazer. Então, assim, eu hoje espero não ter pulado. Eu pensei um monte de coisa para falar, depois eu vou me perdendo os pensamentos, aí vou falando outras coisas. Maravilhoso. Mas Davi hoje ele faz piano, né? Então eu vi o meu filho participando de um. E outra coisa, né? Essa agilidade que eles têm para outras coisas. Que eu via meu filho, por exemplo, não conseguia ler um livro. E eu ficava naquela assim, nossa, o menino não consegue ler um livro, mas ele fica horas ali sentado fazendo legos, aqueles legos desse tamanho assim. O menino ficava. Não é possível, entendeu? Eu nunca acreditei que fosse questão de QI. Porque eu via, ao mesmo tempo que ele não conseguia fazer coisas muito simples, ele conseguia fazer outras coisas muito incríveis. E é isso que é interessante, de você ver que a pessoa, como qualquer outra pessoa, disléxica ou não, ela tem potencial e ela tem as características dela. Ela tem os talentos dela. Então, você poder levar o teu filho no caminho para descobrir os talentos dele. Davi toca piano, como eu estava dizendo, e né, já estou mudando de assunto de novo. Ele passou numa prova, né? E ele está agora todo empolgado, que agora no próximo sábado ele vai receber o certificado dele nessa cerimônia. Então, assim, gente, uma criança que não conseguia ter um tempo para pegar uma bola, ele tem o tempo para tocar piano. Então, não é sobre ela não ser capaz. É você mostrar para ela do que ela é capaz. E é isso. Sim, maravilhoso, maravilhoso, Fê. Que testemunho lindo. E uma outra coisa que a gente queria saber também. O que aconteceu que jamais você imaginou que seria possível, além né, do cadarço, não sei se você tem alguma outra história, porque você acabou contando já, mas que seria possível depois que você tivesse aplicado né, o método aluno disléxico, aluno vencedor, e que você, nossa, falou, meu Deus, o Davi conseguiu. Eu acho que essa questão do ginásio, que ele primeiro se viu no nível mais baixo. O Davi, ele passou para o nível secundário aqui, que chama, que é o intermediário. A nota
máxima aqui na Suíça é 6. Para você passar para o nível mais alto, que é o ginásio mais alto aqui, você precisa de 5,3. O Davi, ele ficou com 5,1. Uhul! Então, assim, gente, eu falei para meu filho, assim, sabe, a felicidade no rosto desse menino. Acho que não existe, gente, não existe preço que pague, sabe? E aí, claro, né? Aí você já vê a cunhada que ficava falando, né? Aí a sogra que também desacreditava, mas não... você começa a ver as pessoas se impressionando, vendo. E aí eu já venho, né? Para quem não sabe, também sou evangélica, então eu já chego falando, isso aqui também é Deus, que também me deu discernimento de procurar ajuda. Você já aproveita e já evangeliza todo mundo através desse testamento, porque, gente, é um testamento. Testamento não, testemunho. Com Então, certeza. Com certeza, é um testemunho grande, porque é uma mudança, né? Do momento que aquela criança descobre a dislexia, descobre que ele não conseguir ler, na verdade, é um transtorno de aprendizagem. E aí a família começa a correr para procurar ajuda, para entender o que é a dislexia. E entendeu, começa a colocar em prática. Começa a colocar, a família toda fica sabendo, faz aquela rede de apoio, começa a colocar em prática as técnicas. O menino começa a ver que é apoiado, né? Que ele tem aquele núcleo familiar que entende ele, entende, porque você é atípico, você se sente diferente. Ele entende que a família entende essa situação e começa a apoiar, essa criança começa a deslanchar. Porque ele começa a aplicar as técnicas sereno, ele começa a fazer os estudos, a estudar em um modo tranquilo, porque a mãe está ajudando ele com as técnicas certas. Então, assim, é tudo uma paz, que antes era gritaria, que era chororô, que era não quero ler, basta. Agora é tudo, sabe? E isso é progressivo. Claro que não é um passe de mágica, não é de um mês para o outro. É uma coisa progressiva, mas acontece. E a gente vê os resultados, né? E não importa a idade. O Davi tem 12, mas a minha aluna de ontem, o menininho tinha 10. O menininho tem 10. Minha aluna de anteontem, a filhinha também tem 10. Não importa o lugar, gente, porque a Fernanda está na Suíça. A minha aluna de ontem está em Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a aluna de anteontem estava nos Estados Unidos. Então, assim, não importa o lugar onde você está, importa que você quer. Se a mãe quer ajudar o filho, através desse curso, ela vai conseguir ajudar. Porque esse passo a passo ajudou a mim, ajudou o meu filho. E Fê, para a gente dar uma fechada aqui, fechar com chave de ouro, me conta uma coisa. Como foi esse período com o seu esposo, né? Ele acreditava que o Davi hoje poderia trazer um certificado de pianista ou poder passar por essa escola, esse grau, né? Da escola primária secundária. Ele acreditava nessa passagem? bom, com o meu esposo, a questão era um pouquinho mais complicada, porque como ele via o filho, né? Ele se via no filho, porque ele tinha as mesmas dificuldades, só que ele nunca foi compreendido. O Davi, né, ele foi alguns anos, os primeiros anos, ele foi para uma escola especial que era para crianças com algum tipo de transtorno de aprendizado. E ali foi a mesma escola que meu marido frequentou no primário dele. Então, quando ele começou a perceber que o filho estava tendo as mesmas dificuldades que ele reagiu não aceitando aquilo. Então, para ele, o Davi não tinha problema nenhum, não tinha nenhum transtorno, estava tudo perfeito. Mas no fundinho ele sabia. Porque eu percebia que ele queria colocar uma explicadora, sabe? Assim, ele vinha com as ferramentas que ele tinha. Colocar alguém ali mais e fazer isso, fazer tudo. Ou, por exemplo, ele percebia que o filho ele falava, 2 pernas esquerdas para jogar bola. Mas o meu marido nunca jogou bola. O pai colocava ele no futebol e o meu sogro falou. A mesma coisa que ele fala pro filho, que né, tinha 2 pernas esquerdas, o meu marido falando pro Davi. Aí ele colocou no kickboxing para poder ele ter, porque ele achava que ia melhor. E realmente, de fato, ajudou bastante também. Mas ele tinha essa dificuldade de reconhecer que o filho tinha a dislexia. Mas ele começou a perceber, né? A gente começou a falar, virou um tema aqui em casa, que é o diagnóstico, né? E a gente começou a falar sobre isso. Eu comecei a falar, trazer para ele também
para a vida dele. Falou assim, tá vendo? Isso que acontece na sua vida, talvez seja por causa disso, por causa disso. E o que acontecia no Andy era dar o braço a torcer, que foi genético. Uhum. Porque ninguém quer dar uma coisa que vá trazer, como que eu posso dizer, todo esse estresse que a gente tinha. Você não quer ser o responsável por dar isso pro seu filho, e isso era difícil para ele. Mas assim, aqui, né, como todo bom suíço, mexeu no bolso. O Andy começou a reconhecer a maravilhosidade de tratar isso quando a explicadora do Davi chegou e disse: olha só, ele não precisa mais da minha ajuda. Você não precisa pagar agora, né? O que você paga para ela vir por semana aqui. Então ele começou a ver, opa, né? Tá ótimo. Mas olha só, tratar o Davi como algum transtorno, ele não trata diretamente. Mas Ele não aceita, né? não, ele nunca vai dizer que ele tem dislexia, mas ele colhe os frutos. Por exemplo, na questão do. Vou voltar na história do cadastro, porque essa história para mim é uma história. Imagina, era todo dia de manhã, a criança ter que ir para a escola, para amarrar o cadastro, ficava ali e queria ver o Davi ficar com a cara fechada. Era eu, vem Davi, vamos embora rápido. E aí você quer fazer para ele, um menino de 12 anos, é enorme, você fazendo o sapato dele, sabe? E aí, depois que ele pegou esse negócio do sapato com 2 nozinhos, ele fazia aquilo, ele saía, sabe? Assim, todo. E na escola ele precisa tirar o sapato, que ele chega e pôr o sapato de usar na escola. Gente, você imagina você ter que lidar com uma limitação todos os dias e mais de uma vez por dia? Então, assim, é aquilo que eu falo. Você investe um tempo agora para colher economia de tempo no futuro. E isso para mim é muito bom. Assim. O Andy vê, olha, outra coisa, o Davi vai participar agora, na quarta-feira, de uma turnê de futebol na escola. Uau! É muita vitória. Não sei também. Eu também não vou chegar aqui falando, fazer vários gols. Não vou, né, gente? Porque também a gente, pela fé, a gente crê. Mas Sim. eu acredito. E ele tá super acreditando também. Isso pra mim que importa. Oh, que lindo, é verdade. Quando a criança começa a acreditar nela, né? Quando ela fala, não, mamãe, eu consigo, pode deixar. Aí você fala, meu Deus, meu trabalho foi feito De querer finalmente. Ele parar de se esconder entendeu. atrás que era o que ele fazia. Se escondia. Você via que ele, um meninão enorme, mas que quase, quanto menos aparecesse, Melhor. era melhor pra ele. E Isso, você vê que vai mudando assim aos pouquinhos, sabe? Vai vai mudando, mudando. vai. É muito bom mesmo você ver esse desaflorar, sabe? Muito lindo. Isso mesmo. Olha, essa sua fala me lembrou de uma coisa. Uma amiga minha, há um tempo atrás, ela fez uma oração por mim, e aí ela falou assim pra mim, é um período que eu tava triste, desesperada, por causa do André, né? Ela falou assim, Carol, eu vejo uma gaiola e a portinha da gaiola abrindo e o André saindo. Ela falou, olha, fica tranquila porque ele vai voar. Esse menino vai voar, vai dar voos tão altos que você vai se surpreender. Passaram-se os anos, até hoje eu lembro disso, porque hoje, né, Andréa, com 14 anos, também já toca violão, toca guitarra elétrica, em menos de 6 meses, tá indo super bem na escola, participou da turma a equipe de xadrez na escola, ganharam o primeiro turno do xadrez. Assim, meu filho tá fazendo voos que eu falo, meu Deus, será possível? E aí eu vejo os testemunhos das mães que fazem o curso e eu falo, meu Deus, isso tá indo muito além, assim, eu tô maravilhada com porque esse curso não é meu. Quem planejou, quem projetou, quem colocou no papel e foi falando, faz assim, 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 foi Deus. É dele. Porque eu acho que Deus olha para o coração dessa criança disléxica e ele entende o que é você não conseguir ler, o que é você querer falar uma palavra até mais assim, né, importante, e não conseguir, né? É você querer se expor, falar alguma coisa na frente da sala e se bloquear, né? Então, eu acho que ele viu isso e falou, ok, vai ser através de você. E pum, me deu esse curso e o curso tá indo, assim, tá indo super bem. E eu tô muito feliz pelo seu testemunho, porque isso só reforça que esse curso funciona, esse passo a passo existe e que todos têm que aprender a fazer, porque é uma coisa que a gente usa aqui na Itália, as mães brasileiras ainda não conhecem, você é um testemunho vivo que não importa o lugar que você está, né, em qualquer lugar do mundo, você pode usar esse passo a passo que vai te ajudar, porque a dislexia é igual no mundo inteiro, gente, não tem diferença.
Pode ser que no seu país fale um outro nome, mas transtorno específico de aprendizagem, e não muda o manual, né? Tanto o manual que a gente usa para psicopedagoga ou para psicóloga é sempre igual no mundo inteiro. Então, você pode usar esse curso para qualquer lugar do mundo. Fê, e me fala uma coisa. Normalmente as mães falam, né? Nossa, eu não tenho tempo, Carol. Ah, eu até gostaria de comprar o curso, mas eu não tenho tempo. Mas eu tô desesperada. Não sei o que fazer. Tô desesperada, meu filho não consegue ler. Na escola ele vai mal, ele é o único que tá atrás da classe inteira. Normalmente é o que a mãe fala, né? E aí a gente fala, imagina, eu com trigêmeos, você com 2 filhos. Quando é que a gente vai ter tempo? Ninguém tem tempo. Mas existem as prioridades. Me conta um pouquinho como foi essa sua prioridade. A prioridade vem, ao tempo vem. Se você coloca como prioridade, porque, como eu disse, eu não tinha mais como esperar. O Davi tinha um ano para, né, aflorar e conseguir nota para poder subir de nível. Não tinha essa coisa de tempo. E outra, Carol, eu escutava as aulas lavando uma louça, eu escutava lavando uma roupa. Você tem tempo, sim, se você quiser. Não é nada que você precise tirar aí horas do seu dia para aprender. E outra, o resultado também vem muito rápido. Não é uma coisa que... Claro, existem várias coisas que a gente ainda está no processo, mas você já começa a colher os frutos muito rápido. E te dá mais ânimo ainda de aprender mais, sabe? Eu acredito que até depois do seu curso vai continuar ainda querendo buscar mais informações a respeito disso. É uma questão de prioridade, como você disse. E eu digo, gente, não tem muito tempo que eu comecei a colocar essas coisas em prática. A questão de você aprender sobre uma ferramenta ou outra, até na minha vida, nossa, questão de disciplina. Sempre te falei que eu nunca tenho disciplina para nada. A questão de você ter que organizar o dia do teu filho, porque isso vai trazer ordem para ele e melhorar o desempenho, começa a organizar o meu dia também. Então, só é um pouquinho de tempo que você investe, sim, mas os frutos que você colhe recompensa. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu falo do OCT, né? Que é organização, conteúdo e técnicas. Quando você sabe como se organizar, quando você tem o conteúdo e você sabe quais são as técnicas para serem utilizadas, acabou. Funcionou e não funciona só com seu filho, vai ser você, vai ser seu marido, vai ser seu outro filho, a casa é transformada, tudo muda, isso é muito bom. E uma outra coisa que eu queria perguntar para você, normalmente as mães me falam, né? Ah, mas eu não sou professora, Carol. Eu não tenho paciência com meu filho, né? Eu posso até ensinar um amiguinho, mas o meu filho, não tenho paciência, não aguento. E, na verdade, quando você vê essa dificuldade, né, esse desespero do seu filho, a mãe coloca a roupa de professora e a própria professora, quantas vezes coloca a roupa de mãe, né, e vai ajudar a criança na sala de aula. Então, essa troca, esse vice-versa aí, mãe e professora, existe. Tem uma professora dentro de cada mãe e tem um pouquinho de mãe dentro da professora, principalmente, né, ali do primeiro ano até o 5º ano, que as crianças são menores, e você vê a dificuldade, você vê o esforço que aquela criança faz para poder ler, para poder fazer um exercício de matemática, um problema de matemática, a criança não consegue compreender, ela não consegue entender aquele problema. Então, a mãe, com sabedoria, com calma, com as técnicas do curso, ela vai ver como colocar isso em prática. E para você, como é que foi sentar ali e fazer com o Davi alguma coisa, algum problema, alguma lição? Assim, eu não vou dizer que foi sempre tranquilo, porque, né, até você começar. Ele não estava acostumado nem a sentar com ele muito para fazer. Eu só chegava para dar a lista de coisas que ele tinha que copiar. Várias vezes a mesma coisa. Então, quando eu chegava, ele já estava meio assim, né? E agora vem problema. Então, assim, primeiro a gente começou, eu falei, vem cá, vamos lá, olha só que legal esse aplicativo aqui. Você já viu como é que ele funciona? E assim, ele começou a se animar, já queria mostrar para os amigos. E olha, quando eu baixei para ele, por exemplo, escrevi um programinha que a gente tem de audiolivros, né? Audiolivro que fala? Audiolivro. Que ele conseguia ver todas as histórias. Gente, os livros que a professora pedia na escola tinha ali para ele sentar e eu apresentava para ele a ferramenta. Muitas das vezes eu não tinha que estar ali sentada com ele. Eu apresentava para ele a ferramenta, baixava o livro que estava em questão ali no momento e ele ficava ouvindo. Então, assim, só esses pequenos detalhes, porque o Davi, desde o princípio, ele tinha essa confiança comigo, tipo, nota baixa, desde nota baixa era comigo. Ele sabia que, às vezes, vinha me mostrar depois que o pai já estava dormindo.
Mãe, porque ele sabia, ainda que eu fosse muito sem paciência, eu não, a minha reação era diferente da do pai. Sim. Então, assim, eu digo que mudou. E assim, o Davi, depois de um tempo, né? Eu tenho. É questão de tempo. Eu tenho 2 trabalhos, né? Tenho 2 empregos, ainda tinha a questão da casa, de tudo. E chegou no nível do Davi de matemática, por exemplo, que eu já não conseguia acompanhar ele. Aí eu tive que colocar alguém aqui para ajudar. Mas como eu disse, essa ajudadora, como falar? Uma professora particular? Uma professora particular para matérias específicas, por exemplo, francês, que eu não sei falar francês, e matemática que eles aprendem também de uma forma bem diferente. Eu não queria ficar trazendo a forma que eu aprendi no Brasil de contos para confundir a cabeça dele. Sim. Então, ela entrou, ficou 1 ano com o Davi, e esse ano ela falou: olha, ele não precisa mais da minha ajuda, porque ele chega com o trabalho de casa, muita coisa já feita quando ela chega aqui. Então, é assim, isso foi, como eu digo, né? Como eu digo, se você também não pode, se você acha que não, eu sou muito limitada de tempo, porque a gente sabe que é corrido, e você tem a condição de talvez colocar alguém, mas eu digo, gente, não é qualquer pessoa. A pessoa que você vai colocar tem que ter conhecimento de dislexia também, para não frustrar mais e traumatizar mais ainda a criança. Sim. Então, assim, essa pessoa que veio, ela também tinha conhecimento a respeito. Você começa a olhar todos esses detalhes. Não entra mais qualquer pessoa na vida do teu filho para ensinar Verdade. depois que você tem conhecimento. E na escola Verdade. dele é aquilo, como você disse, essa interação professora e pais, né? Começa a ser até de uma outra forma. Porque primeiro você começa a culpar a professora que não está ensinando direito, professora que não presta. Quantas vezes eu falei? Isso, professor, tudo ruim. Tem uma que presta, porque eu não queria ver que não era bem assim, né? Então, você começa a ver de uma outra forma. E, nossa, assim, gente, a professora falou, né? Da questão do resultado, da curvinha, né? Ter feito assim, você vê da professora também os comentários, né? Então eu Legal. falei, a primeira coisa que eu falei assim, não, então, por causa da dislexia, eu queria que tivesse direitos na hora da prova, eu queria que alguém lesse para ele. Só que aqui na Suíça não tem isso. Então eu entrava em conflito com a professora, né? A professora, porque isso não é justo, se ele tem dislexia, por que não tem alguém para ler para ele na prova? Como é que vocês colocam um texto de matemática, uma questão de matemática, esse monte de texto para o menino ler, como é que ele vai entender o problema de matemática? Quantas vezes? E assim, dei mau exemplo, sabe, na escola a respeito. Sim. Não, mas é porque aí não tem, né, ainda uma lei sobre dislexia. Não, Então, você infelizmente estava não. lutando por ele, né? E para você ver quanto Davi é guerreiro, é um Davi mesmo, como diz na Bíblia, né? Ele, sem ledor, sem auxílio de áudio, ele está conseguindo, ele tá avançando, Fernanda. Isso é Sim, maravilhoso. Você vê o quanto teu filho é tenaz. Meu sim, Deus, isso é maravilhoso. sem dúvida. Eu falo isso pra ele todo dia. E eu acho que também é aquela questão, gente, eu acho que um ponto também muito importante, você também fala sobre isso no curso, da gente, primeiro, não só acreditar na nossa cabeça, mas a gente falar isso. Que Uhum. você é capaz, né? Que é só mais uma coisa que você vai vencer. Palavras, né? Para quem acredita, a Bíblia fala que a nossa palavra ela pode trazer tanto vida quanto morte. De você profetizar a vida mesmo sobre a vida da pessoa, né? E eu comecei a fazer muito mais isso. De começar a falar, e a criança começa, pelo ouvir também, confiar em si. Então eu vi que essa questão de muitas das vezes ele chegar, tipo, diante de uma leitura de livro, que hoje ele lê muito mais, chegar diante de uma leitura e falar assim, eu não vou nem começar porque eu vou achar tudo embolado, depois a mais dificuldade dele era ler, tipo, 3 páginas, depois ele não sabia nem o que ele tinha lido, né? Porque esquece muito rápido o que leu. Então ele nem começava, sabe? E você vê que a criança vai se redescobrindo dia após dia. Gente, eu acho que não tem nem assim como eu conseguir pôr em palavras exatamente o que acontece, porque passa muito dentro da criança e eu acho que mãe consegue ler olhar, né? Eu consigo ver muita coisa nos olhos dele sem ele falar nada, sabe? Assim, de caramba, eu sou capaz, sabe? E isso, nossa, é incrível, é muito bom mesmo. Legal. Que legal, Fê. Nossa, eu queria te agradecer demais. Tem outras perguntas aqui, mas eu vou deixar porque foi tão, tudo que você trouxe foi tão precioso e a gente vê o resultado. Eu creio que o resultado que o Davi está trazendo, seu marido está vendo o resultado também. E brevemente a gente pode até fazer uma outra live para você contar como é que seu marido agora está recebendo essas informações. Mas a gente vê o avanço do Davi, isso é maravilhoso, né?
Então, para É quem muito ainda incrível. tem dúvida de que o filho que tem dislexia ou transtorno de aprendizagem, né, vai conseguir estudar, vai conseguir melhorar, isso acontece, vai acontecer, porque você já está vendo aqui o exemplo do Davi, mas por trás do Davi tem a mãe dele, que é a Fernanda, e ela foi atrás, ela batalhou. Então você tem que ter esse conhecimento. Eu sempre falo aqui que o conhecimento liberta, né? O conhecimento, saber o que o teu filho tem realmente, entender o que é um transtorno específico de aprendizagem, liberta, gente. Às vezes as professoras, ou até as próprias mães, falam: dislexia é trocar o P pelo B. Ou pessoas até mais ignorantes falam: dislexia é uma pessoa que não entende muito, sabe? É um pouquinho doente da cabeça. É, Ou lá, não, dislexia é um mito. Não não existe. existe. É moda, moda. Entendeu? É, Então, quando você estuda e realmente sabe o que é, o que passa na cabeça, tem um módulo dentro do curso que eu falo o que passa na cabeça o que passa na mente de um disléxico. E aí eu conto, porque eu sou disléxica, eu conto o que passa na mente de um disléxico. Então, mãe, você vai entender o porquê que seu filho às vezes vai estar meio jururu, porquê que ele vai estar alegre, porquê que ele vai estar mais ou menos. Tudo isso tem lá. E é interessante quando você se coloca no lugar do seu filho, né? Porque a Fernanda não tem dislexia, ela não tem essa dificuldade. E quando você se coloca no lugar do seu filho, você vê essa dificuldade, tudo muda, porque os seus olhos mudam, porque você vê de um outro ponto, de um outro ângulo da situação. Então, eu queria agradecer a todos pela live. Tem uma moça chamada Ana Lúcia, está chorando. Meu filho não escreve, mas lê um pouco, tem 11 anos. Lúcia, vai lá no curso, entra no curso, se inscreva, porque você vai ver, vai colher os resultados desse teu passo, né? De ir lá e se inscrever. Vai ser muito bom essa caminhada comigo e com a minha equipe. A gente vai te ajudar, vai ser. Você vai ver que seu filho vai voar como o Davi tá indo bem na escola. Tá bom? Eu queria agradecer, Fê. Queria agradecer por esses minutos. Eu sei que você é corrida, ocupada, mas você separou um tempo para estar aqui. E eu sei que esse tema era importante para você. E eu queria te agradecer por isso. Imagina, eu que te agradeço, Carol. Muito obrigada. Peço que Deus continue te abençoando, te usando como instrumento, como Ele tem feito, como fez na minha vida. Que você possa abençoar muito. Eu peço mesmo a Deus que o seu curso vá longe e tire muitas mães da situação que eu me encontrava. Amém. Obrigada. Um beijo grande. Um beijo a todos. Obrigada por terem participado, vocês também. Se alguém ainda tem alguma dúvida, que se quiser me inscrever no direct, pode escrever. Ou se não, já vai direto lá no link na minha bio. Entra que tem um passo a passo para você poder ver como se inscrever no curso, tá bom? Um beijo a todos. Obrigado, Fê. Imagina, obrigada a você. Um beijinho. Tchau, todo mundo.